Fluminense é o primeiro semifinalista da história do Super Mundial de Clubes de todos os tempos. Essa é a informação, família. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar de Fluminense, semifinalista da competição chamada Copa do Mundo de Clubes. Eu sou o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se inscreve de antemão, já deixa eu falar, né? Inclusive deixa eu até botar aqui numa tela aqui para ficar a tela branca aqui e ficar melhor o rosto. Like no vídeo, custa nada pra você, vale muito pra mim. Se inscreve também se você não é inscrito e compartilha esse vídeo com mais pessoas, beleza? Família, é o seguinte, Fluminense campeão não, olha, eu já tô antecipando já a notícia, mas Fluminense semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar sobre isso hoje, porque é a história sendo feita e os clubes brasileiros, mais especificamente Palmeiras e Fluminense, né? O Palmeiras que joga daqui a pouco às 10 horas da noite. Mas os clubes brasileiros fazendo história em alguns momentos da trajetória nessa competição, fazendo história no esporte em geral, que é o futebol. Fluminense ganhou de 2-1 do Al Hilal com gols de Hércules, com gols também de Martinelli, se eu não me engano. E o gol do Al Hilal foi marcado pelo Marcos Leonardo. E eu quero falar algumas coisas sobre esse jogo aqui. Não mudou muito na verdade mudou bastante a tática do Renato Portaluppi. Mas eu não quero muito falar sobre isso, eu quero falar de alguns personagens. Esse vídeo eu vou falar mais de personagens do que do jogo em geral. Porque dá pra falar do jogo em geral. Inclusive já vou falar até logo. O Fluminense, ele ganhou a partida jogando o básico, jogando o simples, fazendo o feijão com arroz. Era o que se esperava, por exemplo, do Dorival Júnior na seleção. Mas o Dorival Júnior não conseguiu entregar. O Fluminense fez o feijão com arroz, o simples, o beabá da partida contra o Al Hilal. Fazendo assim um gol, que foi um golaço do Martinelli. Martinelli, muito bom de bola, saiu lesionado no intervalo, a gente quer falar sobre isso também. E matou a partida com o gol do Hércules. Vamos falar de personagens então, já vamos começar falando do goleiro Fábio. O que é o goleiro Fábio? Calma aí que eu tirei da tela aqui. O que é o goleiro Fábio? É um absurdo, isso que ele é uma lenda. Se me pergunto, descreva o goleiro Fábio com uma palavra: lenda. É o que ele é. É o segundo jogador com mais partidas na história do futebol. O goleiro com mais partidas sem sofrer gols na história do futebol. E tem 44 anos de idade, tá jogando um absurdo. A defesa dele naquela falta, cara, aquela defesa lá é monumental. Poucos goleiros no futebol atual fazem uma parada daquela. E o Fábio fez. O que pra mim só aumenta ainda mais a grandeza dele, né? É o grande personagem pra mim do Fluminense, é o Fábio. Pra mim é o personagem que eu digo, fala um jogador do Fluminense, eu diria o Fábio. É um cara, é um absurdo de um goleiro muito bom, muito experiente e sabe jogar muito. Outro jogador que eu falaria também nesse vídeo do Fluminense é a importância de um capitão como o Thiago Silva. Eu falei aqui no último vídeo que o Thiago Silva, ele é o capitão, ele é o melhor capitão do futebol brasileiro hoje em dia. E cada jogo que passou do Fluminense nessa competição, desde a partida contra o Borussia Dortmund, lá no começo do torneio, eu falava que o Thiago Silva, ele é um capitão a ser seguido, um líder dentro de campo, que entende como é que funciona o jogo e entende também como que tem que funcionar o jogo dos seus companheiros. Cada jogo que passa, o Thiago Silva se torna mais, assim, mais visível essa liderança dele no Fluminense. É um cara que eu admiro muito no Fluminense, um jogador muito bom, sabe? O sistema defensivo todo do Fluminense tem sido muito bem, né? Pena que o Fluminense perdeu alguns jogadores por conta de lesão. Agora
descobrir qual tipo de lesão foi. Eu acredito que todas foram musculares, mas Samuel Xavier, cara, é um lateral direito que chegou, se eu não me engano, do Ceará. E, cara, tomou conta da posição com tranquilidade, com maestria. Coisa que eu acho que nenhum outro lateral do futebol brasileiro faz. Ah, mas você tem o Wesley. Claro, não, o Wesley é um bom lateral. Um lateral muito bom, na verdade, do futebol brasileiro. Mas o Samuel Xavier faz, como eu disse, faz o simples e faz muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Outro jogador que eu falaria agora, já falando do Al Hilal, nessa partida é o Marcos Leonardo, né? Que vem pedindo uma oportunidade há muito tempo já. Desde que chegou no Al Hilal, vem pedindo oportunidade na seleção. Fez uma partidaça, jogou demais nessa partida. A bola procura, ele é um camisa 9 que ele é nato. Ele é nato, ele tá sempre posicionado nos lugares certos, sempre fazendo as jogadas de maneira certa. Eu acho que o que dificultou pro Al Hilal, falando um pouco do time do Al Hilal, foi a escolha tática. Eu diria isso. Mas enfim, como eu não sou conhecedor disso, eu não vou dar palpite, né? Mas o Al Hilal, cara, eu inclusive até tava pensando aqui uma frase que eu escutei hoje. O Al Hilal é um time europeu na Arábia. Porque, claro, todos os jogadores, em sua maioria, são europeus. Na verdade, a maioria dos jogadores, quase 100% assim, dos jogadores titulares, foram hoje não naturais da Arábia Saudita, né? Mas a mentalidade dos caras, a experiência dos caras é isso. Você tem um goleiro que é um absurdo. Outro que eu ia falar também, tá falando de personagens individuais, né? De jogadores, assim. É o Bono. Que goleiro, assim, fora da curva. Fora da curva. A defesa que ele fez contra o Manchester City, né? No dia, eu acho que eu não fiz o vídeo do Manchester City, acho que fiz outro vídeo. Mas a defesa no jogo contra o Manchester City, cara, aquela defesa lá garantiu. Foi a defesa do campeonato pra mim. Qualquer defesa não vai superar aquela. Aquela defesa pra mim é a defesa. E ele fez hoje de novo contra o Cano, né? O Cano saiu de cara a cara. O Cano também desperdiçou aquele gol, cara. O Cano desperdiçou aquele gol. Aquele gol lá era fazer e correr para abraço, matar a partida. Mas ainda bem que o futebol não puniu o Germancano por aquela oportunidade. E, na verdade, premiou, né? O Fluminense chegou à semifinal. Pega o vencedor de Palmeiras e Chelsea. E agora a gente entra num dilema, né? Num dilema que o futebol brasileiro ele está mais páreo, sim. Eu acho que esse vai ser o assunto do vídeo de amanhã. Todo dia eu tenho sempre assuntos coringas, assuntos que eu tenho aqui anotado para falar, mas o de amanhã eu quero que seja esse debate. Futebol brasileiro contra o futebol, na verdade, futebol do mundo contra o futebol europeu. A gente viu muito bem esclarecido nessa competição como que o futebol mundial, com exceção da Europa, né, que é o outro lado do confronto hipotético, né, a gente viu como que o outro lado do futebol ele é muito bem representado. E hoje a gente tem claramente essa discussão e a gente já tem uma resposta, sendo bem sincero. O futebol mundial, tanto brasileiro quanto o asiático, o africano também, que tá chegando, tá evoluindo muito rápido. Os dois mundos, eles estão páreos. A gente viu o Al Hilal bateu o Manchester City e aí já não era mais uma partida de fase de grupos, que eu já vi muita gente desmerecendo a vitória do Flamengo contra o Chelsea, a vitória do Botafogo contra o PSG, falando que era só uma partida de fase de grupos. Não, agora a gente já tem o Fluminense que bateu a Inter de Milão e eu ainda assim vi gente desmerecendo isso, que é um absurdo. É
É um absurdo isso. Se você conhece o futebol, se você é amante de futebol e desmerece a vitória do Fluminense e a vitória do Al Hilal, a vitória do Flamengo contra o Chelsea, a vitória do PSG, do Botafogo sobre o PSG, se você desmerece alguma dessas, você já não, você não tá entendendo o feeling da parada. Mas a gente viu claramente que o futebol mundial bate de frente sim com o futebol europeu. Eu acho que mais tarde, na partida contra o Palmeiras e o Chelsea, vai estar ainda mais parelho. Eu acho que o jogo de mais tarde, já antecipando, vai ser um jogo muito bom de ser assistido. Assistam, porque eu acho que vai ser um espetáculo. Enfim, comenta aqui que você, se você vibrou, se você comemorou com o coração essa vitória do Fluminense. Compartilha esse vídeo com seu amigo tricolor. E eu te vejo na próxima, beleza? Até a próxima e fui!